E a nossa vida é feita de memórias, né? A nossa família, bons momentos, alegria, festas. Aqui é um pouco de algumas memórias, né? Da nossa família, né? Meu pai, minha mãe, aqui, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Essa foto é um pouco antiga, né? Aqui tem mais ou menos uns 10 anos, mais, né? Uns 17 anos essa foto. Né? Nosso pai, nossa mãe e as duas filhas. Somos uma família pequena, né? Duas filhas. E aqui tem as lembranças, né? Do meu pai. Sempre foi muito festeiro, né? Sempre gostou de comemorar aniversários. Ele com as netas, os bisnetos. Papai é forte. Seu José, ele tem duas netas, a Daniela e a Carla. E já tem 3 bisnetos. O Marcelo, aqui bebê, o Marcelinho, a Ana Clara, tem a Liz é a mais novinha, e já está chegando a Maria Paula, e se Deus quiser, né? O bisavô José também terá uma foto com a sua mais nova bisneta. Então, essas são as memórias, né? Memórias que ficam, né, guardadas em nosso coração, em nossas mentes. E o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele mexe justamente com essas memórias, né? A pessoa, ela entra num estado de perda, né? De memórias. Então, meu pai, ele foi diagnosticado em 2009, setembro de 2009. Na verdade, meu pai, ele sempre foi um homem muito reservado, né? Muito calado, sempre trabalhou muito, né? A vida dele era trabalhar e cuidar da família. Então, ele não deixava faltar nada para a família, nunca nos faltou nada. Nós não somos ricos, mas nunca faltou comida, nunca faltou, né, uma roupinha para vestir, um sapato, a escola, né? Ele sempre foi muito rígido, né? Sempre se preocupava, né, com a nossa educação, com a escola. Então, nosso pai, ele viveu para a família, né? Eu costumo dizer que meu pai viveu para a família. Em 2009, ele vive, né? Ele vive pela família, ele ainda está conosco. Então, em 2009, ele estava com 76 anos, ele teve o diagnóstico. E como eu já falei, né? Assim, ele sempre foi muito calado, mas ultimamente ele estava apresentando, sim, alguns sintomas, mas que a gente às vezes nem se importava, né? Até pela idade, pelo estilo de vida. Ele estava trabalhando, né? Ele já era aposentado por idade, mas voltou a trabalhar. E aí, mais ou menos um mês, acho que mais ou menos um mês, 2 meses antes do diagnóstico, ele se aposentou, de verdade, ele ficou em casa. E nesse meio tempo, ele costumava muito perder chave, né? A chave do portão de casa, ele perdia e chegava, tocava a campainha, que perdeu a chave, não sabia onde tinha colocado. No próprio trabalho dele, às vezes ele esquecia algumas coisas, aí o pessoal ligava para perguntar para ele. Então, teve esses episódios assim de esquecimento. E o humor, ele estava um pouco mais nervoso, mas também a gente atribuía tudo isso ao cansaço, à idade, e foi passando. Aí em 2009, em setembro, eu fui internada, né? Eu tenho uma doença inflamatória intestinal e eu fui internada e ele, como sempre, toda vez que eu ficava internada, ele ia me visitar praticamente todos os dias. E aí ele foi me visitar, né? Logo no dia que eu internei, ele foi lá à tarde, foi me visitar, tal, normal, né? Foi sozinho, chegou até o hospital, entrou, né? Foi até o quarto e falou que depois ele voltaria, né? Que voltaria me visitar. Isso foi numa terça-feira. Quando foi, se eu não me engano, na quinta, ele falou que ia me visitar, né? E não apareceu. Aí a minha mãe chegou e falou, ué, mas cadê o teu pai? Ele saiu antes que eu, ele falou que eu estava atrasada e ele veio na minha frente. Como que ele não tá aqui? Eu falei, mãe, não sei, né? Talvez ele esteja lá embaixo, tem fila para entrar. E ele não apareceu, tá? Aí quando a minha mãe desceu para ir embora, ele estava lá embaixo, na entrada, né, do prédio, e ele estava perdido, ele não sabia onde ele estava. E olha só, graças a Deus que a minha mãe, né, o encontrou e aí voltaram para casa. Aí no dia seguinte, ela começou a observar também umas alterações nele, assim, ele ficava muito calado, né? Ele ficava, uma coisa que chamou a atenção dela, ele sentou em frente à televisão,
bem em frente, assim, à televisão, e ficou ali, calado. E ela falando com ele, ele não tinha reação, né? Não respondia. E ela ficou preocupada, e ainda mais com a questão dele quase ter se perdido, né? Lá na hora que ele foi que ele foi me visitar. Então a minha mãe telefonou para minha irmã, né? Que eu estava internada, e conversou com ela, né? Que estava preocupada, que ele estava meio estranho, né? As atitudes dele, assim, né? Meio disperso. E aí a minha irmã o levou até o pronto-socorro, né? Para passar no pronto-socorro para ver, né? O que poderia ser. E aí passou com o clínico geral, né? Pediu alguns exames. De pronto ele já estava com um pouco de infecção urinária. E aí o médico que o examinou também já percebeu, né? O médico já deve ter identificado alguma alteração, né? Assim, que chamou a atenção. E aí conversou com a minha irmã que seria interessante ele passar com um neurologista, né? Para ver o que estava acontecendo. Mas que, assim, clinicamente não tinha nenhuma alteração mais significativa. Apenas a infecção urinária que foi tratada. E aí a minha irmã agendou consulta, né? Com o neurologista. Passando com o neurologista, ele pediu mais exames, né? Exames de imagem, tomografia, exame de sangue. E aí foi diagnosticado, né? Ele deu o diagnóstico de Alzheimer. Foi uma novidade para todos, porque nós não temos nenhum caso, pelo menos assim, nós não sabemos de nenhum caso na família, né? Os meus avós falecidos já. A gente falava, né? Ah, tá caduco, né? Mas a gente não sabe, né? Pode ser, né? Que tenha tido alguém na família do meu pai, né, os meus avós, né, tios, primos, enfim. E aí ele teve o diagnóstico. E aí foi assim, foi um impacto, né, porque eu internada, a minha mãe com ele e a minha irmã ficou preocupada, porque não daria para minha mãe cuidar sozinha. E aí a minha irmã trouxe o pai para casa dela, né, para o apartamento dela, e cuidou. No início ele deu bastante trabalho, ele ficou mais agitado, mais alterado, não dormia direito, acordava à noite, acordava falando, conversando. Ele foi perdendo a noção, sabe? Ele tirava a roupa, então assim, ele estava no quarto, daqui a pouco ele ia lá para a sala com a camiseta e cueca, né? E isso que meu pai sempre foi muito reservado, né? Ele não usava roupa curta. Imagina, né? Eu nunca vi o meu pai com uma roupa de banho, né? De praia, né? Uma sunga, uma bermuda. Então isso chamou atenção mesmo, né? E também começou a ter alguns episódios assim não sei, né? Por esquecimento, por confusão, fazer xixi, né? Fazer xixi no chão do quarto, fazer xixi, por exemplo, se deixasse uma planta, né? Um vaso de planta, ele ia fazer xixi na planta. Então, assim, ficou desorientado, né? Mas o médico já prescreveu a medicação, né? Que é o que falam, né? Até agora não há cura, né? Não foi descoberta ainda a cura para Alzheimer. Então, a medicação é para retardar, né? O avanço, né? A progressão da doença. E aí ele começou a tomar, né? Uma medicação que eu não vou saber dizer a ação dela, né? Eu sei que o médico explicou que ela segura um pouco, né? A degeneração, né, dos neurônios, os neurônios que vão ali se desligando, né, a comunicação entre os neurônios, e a medicação ela retarda um pouco. E aí meu pai começou a tomar essa medicação, fez a reposição de algumas vitaminas, né, teve a B12, começou também a fazer reposição de cálcio, mas assim, graças a Deus ele não tem nenhuma outra doença sistêmica, né, ele não tem diabetes, a pressão para a idade dele, né? Tem algumas alterações, mas são próprias da idade. E foi assim. E aí, nos primeiros dias, ele apresentou um apetite muito grande, ele comia muito, queria comer toda hora, comia muita fruta, ia na cozinha, tinha fruta na fruteira, ele pegava, comia, né? Banana, tudo que ele via, né? Mas assim, até que o meu pai, a doença deu como fala? Ele manteve um bom tempo, assim, vamos dizer, normal, né? Quem não sabia que ele tinha Alzheimer não falava, né? Imaginava que não, imagina, né? Porque ele tinha, né, momentos de lucidez, ele sabia quem eram as pessoas, né? Vez ou outra ele trocava, às vezes, o nome, muitas vezes ele fazia meio piadinhas, né? Coisa também diferente, que meu pai sempre foi muito sério, mas ele fazia alguma piadinha, trocava o nome de alguém, mas
sabendo mesmo que estava trocando, né? E assim ele ficou até 2016 aproximadamente, né? Ele ficou em casa conosco, né? Minha mãe cuidava dele, a minha irmã morando próximo, eu também ajudava minha mãe. E assim nós fomos levando, né? Ele passava em consulta com o neurologista a cada 3 meses, tinha que renovar a medicação, né? A receita, a medicação de alto custo. E depois também ele começou a passar com o geriatra, e o geriatra via o todo dele, né? Então, vitamina, via como estava, né? Se precisava de alguma vitamina, como que estava a pressão, né? Conversava com ele. O próprio geriatra se divertia muito com ele porque ele chegava lá sempre com alguma piadinha, né? Ele tinha, por incrível que pareça, né? Mesmo com a doença, ele tinha respostas às vezes até rápidas, né? Para as perguntas, assim, umas respostas até inusitadas, né? Mas enfim, ele ficou até 2016 mais ou menos estável, como a gente diz, né? Ele frequentava festas, né? Passeava com a família, vidinha normal, né? Fazia os autocuidados dele, né? Então ele tomava banho sozinho, escovava os dentes, né? Se alimentava sozinho, né? A única coisa, a nossa preocupação é não deixá-lo sozinho, né? Até pela questão da confusão, tal, né? Ele podia se machucar, podia, né, de repente mexer, sei lá, acender o fogão, alguma coisa assim. Minha mãe sempre teve muito medo, né? Então a gente procurava nunca deixá-lo sozinho, né? Se uma tinha que sair, a outra ficava, enfim. E assim ele ficou, né? À noite ele dormia, o neurologista também receitou um antidepressivo, né? Que era para essa questão mesmo, né? De humor e tal. E aí o antidepressivo acho que também ajudava no sono, né? Ele dormia durante a noite toda. Enfim, e foi uma convivência aí, vamos dizer, normal, né? Principalmente para nós que não conhecíamos a doença. Até que de 2016 para cá ele começou a ficar mais debilitado. A gente começou a perceber mais confusão, né? Ele foi perdendo peso, porque o meu pai, ele não queria fazer nada assim de atividade física, né? Ele não gostava de andar, então ele ficava mais assim em casa mesmo, né? Sentado, queria assistir muito televisão. Televisão era, né? Desde a hora que levantava de manhã até a noite. À noite ele ia dormir tarde, né? Ainda tinha que falar, pai, vamos dormir que tá tarde. Ele ficava assistindo televisão e foi isso, né? Mas aí ele começou a ficar mais debilitado, começou a perder peso. E aí a minha irmã ficou preocupada, né? Com essa perda de peso. E o geriatra explicou que também era perda de massa magra, né? Como não tem uma atividade física, então vai perdendo. Aí vai ficando, né? O bracinho vai ficando mais fino, as pernas. E isso vai tendo impacto também até na locomoção, né? Porque ele vai ficando mais fraco. E aí para ele caminhar, aí começaram as dificuldades para caminhar, né? As dificuldades como fala, né? De física, né, assim, para segurar um talher. Então, ele que comia sozinho sempre, e ele fazia questão de comer com garfo e faca. Ele não queria colher. Ele começou a ter problema de equilíbrio mesmo, né, para segurar o talher. Então, aí ele já começou. Ele comia sozinho, mas ele não comia tão bem como antes, porque ele não conseguia, né, levar direito a comida até a boca, começava a cair muito no prato. Então, a gente começou a perceber essas alterações. E aí a minha irmã aposentou, né, ela é professora, aposentou por tempo de serviço e e falou que ia ficar, né, ia cuidar do meu pai, né. Nessa época também eu estava na faculdade, né, era mais corrido para eu fazer as coisas também. A minha mãe também tem idade, né, os dois têm 86 anos de idade, ou seja, né, é muita vida, né, 86. E aí a minha irmã foi ficar com meu pai, né? Falou, não, eu vou cuidar dele. E aí ela acabou indo também morar na praia, né? Ela tem a casa no litoral, e acabou ficando por lá, né? Ela falou que lá era melhor, até por ser uma casa, né? Mais tranquilo, e ela foi ficando por lá, e ele lá com ela. E aí ela voltava, né? A cada 3 meses, assim, ela tinha que passar com ele na consulta. Só que aí a doença foi progredindo, né? A gente foi percebendo realmente que ele foi ficando mais debilitado, né?
Mas, assim, o maior remédio, assim, que a gente podia dar para ele, né, sempre foi o amor, sempre foi a atenção, né, e a minha irmã, eu digo que, assim, como falo, é um privilégio nosso, né, que a minha irmã, ela se formou em pedagogia, ela trabalhou muito tempo com crianças excepcionais, né, crianças especiais, então ela tem, assim, ela sabe, né, cuidar, e ela sempre fez muita coisa pelo meu pai. Tanto que mesmo essa questão do meu pai ficar mais ativo, ela que, né, porque ela sabe, né, como cuidar, né, ele passou a ser uma criança, né, então ela ficava, né, atrás dele o tempo inteiro e, né, quando precisava dava pequenas broncas, né, que a gente fala, até o médico mesmo falou, ninguém vai bater, né, ninguém vai bater em ninguém, mas uma bronquinha, vez ou outra, chamar a atenção, né, pode ajudar. Então a minha irmã sempre o estimulou, né, a se manter independente. Então trocar a roupa, né, tomar banho, a refeição, até chegar a um ponto que realmente não tinha como, né? Então para tomar banho já precisou de ajuda. Aí a minha irmã começou a dar banho. Refeição também, ele começou a comer muito mal, né, porque ele não conseguia equilibrar o talher. Aí a minha irmã começou também a dar comida na boca, aí ele começou também a sujar, a perder a noção, né, e sujar a roupa. Então ele fazia xixi, né, também, né, cocô, e aí começou a usar fralda. Isso de 2017 para cá foi mais constante, né, e aí ele foi se debilitando mais. E já não conseguia caminhar direito, caminhava com muita dificuldade, né, tinha que caminhar bem devagarzinho com ele se apoiando, né, para não cair. E agora ele está lá na praia, né, com a minha irmã. E assim, a gente sabe que é uma doença triste, né, uma doença que mexe muito com a emoção, né, porque a gente vê, eu lembro do meu pai, aquele pai forte, né, aquele pai sempre ali ativo, trabalhando, né, por vezes até mal-humorado, mas era o meu pai ali, né? E agora vê-lo como uma criança, né? Ele está muito fragilizado, né? Emagreceu muito. Então isso sabe, é uma tristeza. E é uma tristeza maior a gente saber que não tem o que ser feito, entendeu? Então, o único remédio, ainda bem, é um remédio que não custa nada, né? Não tem custo. É o amor, né? O amor, o carinho e a atenção, né? De quem convive com ele. Então, ele, pelo menos isso ele tem, né? A gente procura ao máximo, né? Cuidar dele. A minha irmã, né? Cuida muito bem dele. E agora, recentemente, né? Mais ou menos um mês e meio, ela fez um teste, né? Para ele ficar numa casa de repouso, porque até por ele mesmo, né? Porque ela não estava dando conta de cuidar, né? De trocar fralda, de dar banho, e ele estava ficando muito inativo também, né? Ele ficava o dia inteiro, né? Deitado e não pode. E aí ela ficou sabendo de uma casa, né? Uma casa de repouso lá no litoral, né? Perto de onde ela mora, de onde ela tem a casa. E ela foi até lá, conversou, né? E a própria enfermeira explicou para ela, né? A questão que ele precisa também, né? Sair da cama, né? Porque imagina começar, né? As feridas, né? Pelo corpo, né? E isso é muito complicado, né? Na idade dele e no estado dele, né? A enfermeira explicou para ela. Imagina como que vai ser tratar, né? Uma ferida nele. E a questão também da locomoção, né? Ela falou, ele precisa ser estimulado, né? A tentar caminhar, se alimentar melhor, né? E, assim, se alimentar melhor que a gente diz, ter uma rotina mesmo, né? Então, ele tem o café da manhã, ele tem o almoço, ele tem um lanchinho à tarde, ele tem o jantar, ele tem a ceia, né? Um leitinho, uma coisinha antes de dormir, né? E muito bom que a nutricionista lá da casa também fala que nada de suplemento, não é para ficar dando suplemento, é comida, né? Fruta, bastante fruta, proteína, né? Bastante proteína para ele,
cereais, né? O arroz, o feijão. Então, e aí a minha irmã se convenceu que realmente, né? E aí tentou fazer uma experiência, né? Deixou lá um mês para ver, né? E assim, é bom que ela pode ir diariamente, qualquer hora, né? Visitá-lo. E tá dando certo, então ele está ficando lá. E ele também tem fisioterapia uma vez na semana, então a profissional vai até a casa, né? E faz a fisioterapia com ele. Tem mais 4 idosos, né? 4 homens, junto lá também com ele. Então é bom porque tem esse estímulo. E aí, uma coisa que nos deixou muito feliz, ele voltou a caminhar. Bem devagarzinho, mas ele tá conseguindo. Que até então ele não estava conseguindo ficar nem em pé. Ele não tinha força, né, para manter o corpo em pé. E agora ele está conseguindo. Então isso nos deixou feliz. E aí ele tá lá, né? E a minha irmã vai diariamente visitá-lo, né? Ela leva os produtos de higiene para ele, né? Ele tá usando fralda, né? Tem toda a higiene, né? Sabonete, shampoo, a enfermeira, porque ele tava com uma lesãozinha no pé, né? E a enfermeira também pediu para minha irmã, ela levou, né, o olhinho ali próprio, né, de girassol, e eles estão cuidando, o pé dele já melhorou. Então a minha irmã tá bem assim satisfeita, né? Porque ela tá vendo o resultado e ela tá vendo que ele está sendo bem tratado, né? Porque senão ela não deixaria lá. E é isso. Então, o que eu posso dizer, né, para os familiares, né, para as pessoas que têm alguém, né, que conhece ou que tem na família, né, um diagnóstico de Alzheimer, é que é uma doença, acho que como a gente fala, né, do coração não, porque não afetou o coração, né, mas assim, do sentimento, né, acho que seria mais ou menos isso, é uma doença do sentimento, porque o tratamento é baseado, acho que o que a família pode fazer, né? Além da medicação, do acompanhamento médico, é o carinho, é a atenção, é passar o tempo, né? Quanto mais tempo você tiver, você ficar, né, com a pessoa, porque é o que a gente pode oferecer para ele, né? Não tem, a gente não tem uma fórmula mágica, né? Não tem nada assim que a gente possa comprar, né? Então, o bom é isso, que é uma medicação, né, que não tem custo, que é a nossa atenção, o nosso amor e o nosso carinho. Então, para todos que têm alguém aí na família, né, não se desesperem, tá? No início, sim, é confuso, às vezes até as famílias, né, entre a família, acaba tendo, como fala, desentendimentos, né? Porque ninguém quer ficar com a pessoa, porque a pessoa dá trabalho, mas eu não posso, é você que tem que ficar, mas não é eu, é ele e tal. Mas a gente tem que superar tudo isso, né? Não vou dizer que eu também não tive, eu e minha irmã, né? Nós tivemos algumas discussões, mas a gente superou tudo isso pelo amor que a gente tem ao nosso pai, né? Porque ele cuidou tanto de nós duas, né? Ele nos deu tudo que nós precisávamos, né? E até hoje ele se preocupa, né? Até hoje, mesmo com a memória ali meio fraquinha, ele sabe, né, que nós somos as filhas, então assim, ele, na cabecinha dele ali, em algum espacinho ali da memória ainda está, né, a família. Estão as filhas, a esposa, por incrível que pareça, né, ele pergunta muito da minha mãe, e então é o que a gente pode dar, né, é amor, carinho, atenção e procurar viver o maior, maior tempo possível, né, que a gente puder ficar junto a ele, para aproveitar ao máximo, né, a companhia dele. Mesmo sabendo que ele tá ali, muitas vezes ele não tem reação, né, a gente fica ali do lado dele, mas é o nosso paizinho, né, e ele merece todo o carinho do mundo, né, merece toda a atenção e não dá pra dizer, né, as pessoas falam, mas por que o fulano tem Alzheimer? Poxa vida e tal. Não dá, né? Não dá pra dizer. E agora uma coisa que eu peguei pra mim é que a lição que eu aprendi com tudo isso, né, que aconteceu com meu pai, o Alzheimer, né, que assim, o meu pai, ele é uma pessoa extraordinária, um homem
nossa, é um homem, né, daqueles antigos mesmo, né? Muito honesto, muito sério, muito daquele tempo, como diz a minha mãe, né? Que a palavra valia mais do que a assinatura, né? Mas acho que se a gente pode dizer, né, o erro, alguma coisa que ele fez errado, é que ele não viveu como ele deveria, né? Ele viveu para trabalhar e para cuidar da família, mas ele não cuidou dele. Então, meu pai, ele não tinha férias, o máximo que ele pegava, às vezes, eram 20 dias de férias. Ele trabalhou muito tempo no período da noite, que é um trabalho ingrato, né, por causa da questão do sono. Então, ele não tinha uma qualidade de sono boa, né, porque à noite ele trabalhava, então ele tinha que dormir durante o dia, né, no período da manhã até a hora do almoço, assim. E é um horário ruim, né, por conta do barulho, dos ruídos. Então, o que eu penso é isso, é a lição que eu aprendi, que sim, você tem que ser, você pode ser, né, uma pessoa ali correta, honesta, né, trabalhar, mas você não pode esquecer de você não pode esquecer que você também tem que se cuidar, né? Então, é importante o trabalho, mas é importante o lazer, é importante ter amigos, é importante você passear, né, você viajar, né? Para você cuidar do seu corpo e da sua mente, né? E o meu pai, o que eu percebo é isso, né? Ele viveu muito pelo outro, né? E ele mesmo esqueceu de se cuidar. Então, mais ainda por isso que a gente tem que cuidar muito bem dele agora, né? Eu não falo fim, né? Até porque ninguém sabe, né? Eu brinco, a minha mãe não gosta quando eu falo, né? Mas ninguém sabe, de repente as filhas vão primeiro, né? A gente não sabe. É o mistério da vida, né? A gente sabe que todos nós iremos, mas a gente não sabe quem vai primeiro. Então, eu não digo que meu pai está no fim. Pelo contrário, meu pai ele está ali conosco, ele está conosco e estará enquanto tiver que estar, né? A hora que ele terminar de cumprir a missãozinha dele, né? Que ele vá, mas com o sentimento de que foi amado, né? Foi cuidado e foi muito querido, né? Pelas filhas, pela família, tá? Então é isso. Eu acho que o meu recado é esse, né? Cuidar do idoso com amor, com carinho, né? Lembrar que é uma criança e todos nós fomos crianças, né? Todos nós demos trabalho para a mãe, para o pai, né? Eles nos ensinaram a falar, nos ensinaram a nos alimentar, nos ensinaram a andar. Então, o que a gente faz por eles não é nada, né? Não é nada em relação ao que foi feito por nós, né? Então é isso. E muitas, muitas doses do melhor remédio, né? E de um remédio importantíssimo que não tem custo, que é o amor e a atenção, né? Estar ao lado da pessoa, né? Não abandoná-lo, não abandoná-lo porque isso sim é uma ingratidão imensa, né? Você abandonar um idoso porque ele está debilitado, né? A família, colocar o idoso numa instituição, né? Que a gente fala, instituição de longa permanência, né? Chamados asilos, né? Casa de repouso, e esquecê-lo, isso não, tá? Eu acredito sim que em um determinado momento a família pode sim precisar, né, institucionalizar o idoso, mas não abandonar. O idoso está lá, está sendo cuidado diariamente, mas a família está acompanhando, a família está visitando, a família está, né, ali próximo, tá? Então é isso. E que todos nós, né, possamos conviver, né, da melhor forma possível e cuidar dessas pequenas, né, dessas crianças grandes, né, que eles merecem muito amor, muito carinho e muita atenção, tá? É isso que eu posso dizer. Meu nome é Maria Rita e eu sou a filha do senhor José Antônio, né, o nosso Zezinho, tá? Que tem 86 anos e tem doença de Alzheimer, vai completar 10 anos agora em setembro.